tarde, espero que se encontrem todos bem. Hoje o meu direto irá no sentido das contraordenações, mais propriamente dito as multas. Vou falar um pouco sobre isso. Quando os senhores receberem uma multa, façam o favor de se defenderem sempre e de pedir para consultar, para pedir a consulta, para pedirem sempre a consulta do processo, do vosso processo, à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Sempre, sempre, sempre. Porque eles são obrigados, apesar de haver segredos de justiça, que eu já estive a ver, eles são obrigados a fornecer os dados todos. Não basta colocar câmaras fixas ou radares fixos ou radares móveis apanhando a presa, como costuma dizer, entre aspas. Agora vou ao assunto da caça à multa, mais propriamente dito, que vou falar aqui de umas coisas que, de facto, isto é impressionante. Tenho aqui por acaso tenho aqui um auto. Vão-me dizer, está lá o radar fixo, mas quando a própria lei diz que o nome do autuante, ou seja, do polícia, tem de lá estar, e neste auto que eu tenho aqui, nem consta o nome do autuante, nem uma testemunha do autuante, nem está assinado sequer pelo próprio autuante. Logo, isto não tem validade nenhuma. Pronto, isto era só à parte. As ilegalidades, atrás de ilegalidades, isto é apenas, pronto, antes de ir ao assunto, mais em profundo ao assunto, é apenas para gerar lucro aos cofres do Estado e para os polícias, as entidades policiais, receberem mais comissões, têm ordens e instruções para tal. Só que isso não é prevenção. Isso não é prevenção dos sinistros nas estradas portuguesas. E vou passar já a explicar porquê. Porque, como eu estava a dizer, as ilegalidades na caça à multa da velocidade, como sabem, e é sabido que o excesso de velocidade em Portugal, não é só cá em Portugal. Por exemplo, na Alemanha, existem autoestradas, algumas autoestradas na Alemanha, que eu saiba, Portugal faz parte da Comunidade Europeia, a Alemanha também o faz, mas em algumas autoestradas da Alemanha não existe limite de velocidade, por exemplo. Em algumas autoestradas. O excesso de velocidade, tanto em Portugal como em qualquer país da Europa, do mundo, é uma das, poderá ser uma das causas maiores, uma das maiores causas da sinistralidade e mortalidade nas estradas, nas autoestradas ou nas estradas nacionais, anualmente, dando causa a centenas de mortes e a milhares de incapacidades físicos. Mas a velocidade rodoviária e os seus limites encontram os previstos especialmente nos artigos do Código da Estrada, artigo 24 a 28 do Código da Estrada. A velocidade rodoviária deve ser limitada e controlada, tendo nós a consciência da sua perigosidade implícita.
da mesma, e especialmente das suas potenciais consequências altamente danosas e mortais para os condutores, e fundamentalmente das possíveis e potenciais nefastas consequências dos seus excessos para as demais pessoas e bens. Portanto, aceitando-se que os autores de excessos que sejam punidos por maioria da razão, é resultado das condutas e dos atos causadores dos graves e mortais danos nas pessoas ou até destrutivos no património de terceiros, mas os excessos de velocidade, em caso de acidentes graves, pode até mesmo configurar um crime de condução perigosa de veículo rodoviário, previsto e punido pelo artigo 291 do Código Penal. Ora, a prova da velocidade por meio fotográfico é um meio sensível. Eu já vou explicar porquê. É um meio sensível de obtenção e é falível. Aquilo que eles agora metem no verso, eu até tenho aqui, metem no verso do alto, metem no verso o carro, metem um carro com a matrícula, pronto. Mas não metem o nome do autuante, que é obrigatório, e da testemunha do autuante, e a assinatura, e assinado. Ora, a prova, como eu dizia, do meio fotográfico é um meio sensível de obtenção daquela por razão da sua efetiva intromissão na esfera privada das pessoas. Portanto, vendo à luz da Constituição da República Portuguesa e do Decreto-Lei 207/2005 de 29 de novembro e dos próprios princípios penais e da demais a regulamentação, para além da sua especial sensibilidade, isto falando do direito estradal, serem alvos de limitações e cautelas e os seus meios serem previamente aprovados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Mas, infelizmente, em Portugal é cada vez maior a polémica acerca da forma de como são colocados e utilizados os radares de velocidade, particularmente nos casos da sua dissimulação ou ocultação, como eu já presenciei, nas bordas das estradas, nas bordas das estradas, em matagais, dentro de caixotes, atrás de silvedos, arbustos ou vegetação, dentro de veículos descaracterizados ou de terceiros, então papas na língua. Por exemplo, as concessionárias das autoestradas ou das SCUTs, nos viadutos e nas pontes, entre muitos outros euros e feitios. Eu acho que estão a compreender. Muitos automobilistas portugueses são surpreendidos com autuações por pretenso excesso de velocidade, sem que alguma vez, in loco, no momento se tenham apercebido de terem sido efetivamente fotografados. Por exemplo, a colocação dissimulada dos radares de velocidade não pode deixar de ser considerado e é, à luz do direito português, um método excessivo e abusivo de obtenção de prova. Eu já estive a ver, está na legislação, existe doutrina, existe jurisprudência, decisões dos tribunais superiores da relação, do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Administrativo, do Supremo Tribunal Administrativo, que vai nesse sentido. Ou seja, é um método excessivo e abusivo de obtenção de prova. Sendo, portanto, de tal forma proibido e censurável, é assim que faço as defesas, à luz dos seus princípios jurídicos. Logo, ilegal e anticonstitucional.
nos termos dos artigos 120, número 1 do Código de Processo Penal. E hoje até vou aproveitar e vou dar aqui só uma pequena aulinha, de defesa só sobre o aparelho. Só sobre os aparelhos, sobre os radares, para se poderem também defender. Só um lá mi ré, mas vocês veem, depois vão entender. E vou explicar. Nos termos dos artigos 120, número 1 do Código de Processo Penal e o artigo 32, número 8 da Constituição da República Portuguesa, a própria colocação oculta, dissimulada ou disfarçada de tais radares tem de entender-se como uma diminuição insuportável, portanto proibida, das garantias constitucionais de defesa dos arguidos em processo contra a ordem nacional. Aqueles indivíduos que estão lá em Oeiras, em Barcarena, na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que são milhares e milhares e milhares de pedidos de consulta de processo, defesas contra ordens nacionais, etc, etc. O que é que eles lá estão a fazer? Estas provas, como as demais em geral, não podem deixar de ser recolhidas na boa consciência e pleno conhecimento. Momentâneos e contemporâneos pelo próprio automobilista e da sua infração cometida. Logo, esses radares têm de estar à vista desarmada, reconhecido e reconhecíveis por todos. Eu não sou obrigado a andar com a aplicação no telemóvel ou várias aplicações para detectar radares, por exemplo, ou outro dispositivo, para apanhá-los através de satélite. E caso assim não seja respeitado e levado a efeito pelas autoridades policiais, os cidadãos e condutores autuados podem, em sua defesa, invocar a nulidade de tais provas, obtidas assim, ou até mesmo denunciá-las ao Ministério Público ou às próprias chefias dessas polícias. Um dia irei fazê-lo. Ou até às próprias chefias dessas polícias, para que esses agentes infratores sejam chamados à responsabilidade em virtude da prática de formas e procedimentos censuráveis e ilegais, mesmo de atuação policial. Ou seja, confundir prevenção com caça à multa, para não chamar extorsão, porque isto é um crime de extorsão. Se formos ver no Código Penal, não é? Isto acaba por ser um crime de extorsão previsto no Código Penal, a caça à multa, para não chamar um saco, um confisco, esbulho, etc. Em países civilizados, chega-se a pôr maquete de carros patrulha na beira da estrada, bem visíveis. Aqui ao lado, ou seja, na vizinha Espanha, é isto que eu não entendo. A União Europeia serve só para a moeda, é só para o euro, não serve para mais nada, pouco mais. Bem visíveis aqui ao lado, em Espanha, os carros de patrulha circulam sempre com as luzes de emergência ligadas. E em algumas cidades de um país do norte da Europa, até uma experiência piloto foi feita foi feita com... Agora, isto é à parte, mas foi feita uma experiência com meninas em topless, vejam só, a abanarem cartazes com um limite de velocidade. Aqui na Terra, aqui em Portugal, na terra dos inteligentes, não é?
que povoam as autoestradas. Tanto uma autoestrada pode ser a 120, como de um momento passar para 100 km a hora. Já é num troço. Por exemplo, a circularem, automobilistas a circularem na faixa esquerda, zelosamente a 120 km por hora. É que se chama normal a prevenção, com autênticas perseguições a alta velocidade, estilo filme Fast and Furious. Colocação de radares em caixotes de lixo, moiteiras e afins. Aqui no eu já vi colocarem no meio, eu já vi colocar com estes dois olhos, já vi colocarem no meio, no separador central, e irem-se embora. E afins, aqui no país dos chicos espertos, é que se acha tudo normal. O limite de velocidade em autoestrada ser o mesmo desde o tempo em que os carros de que disponhamos, na maioria, não atingirem mais do que 130 ou 140 km por hora. Nem sei como é que este país está tão atrasado, mas com tanto inteligente. Não sei. E quanto às ilegalidades, prendem-se com a forma como se obtêm as provas e, em muitos casos, com as viaturas da polícia a colocarem vidas em risco mal estacionadas, por exemplo, sem triângulo de sinalização, que é obrigatório em viaturas pardas em local impróprio e que mesmo assim só deveria ser utilizado em caso de viatura avariada. E não para estacionar radares. E assim recebem, que eu sei, comissões, prémios, etc. Ou seja, são uma cambada de caçadores de multa. Andar atrás dos ladrões faz suar. E tenho a dizer mais uma coisa a dizer, e já vou falar sobre por exemplo, eu já lá vou à defesa, uma parte da defesa sobre o radar. Uma que eu criei, que é mesmo, pronto, mesmo para deitar abaixo, que é isto que eles merecem. Também quer dizer que a forma covarde e perigosa usada para fotografar veículos em excesso de velocidade, às vezes não é preciso ir. O excesso de velocidade é muito relativo, é muito consentâneo. Pode-se ir numa autoestrada haver um limite de 100 ou 120 e, por exemplo, ir a 127. O que é 127 km por hora? Por exemplo. O que é isso? Se em algumas autoestradas da Alemanha, faz parte da União Europeia, algumas autoestradas, não existe limite de velocidade. Isto é verdade. Não estou a inventar. Perguntem, informem-se. Por exemplo, as autoridades policiais estacionam o carro na autoestrada sem triângulo, em vias de emergência, em localidades, e depois, no recibo da multa, vem dizer o tipo de radar que tirou a foto. É sempre um Genoptic. Pronto, agora eu tenho para aí. Agora é esse. Vão mudando o radar. E depois vêm dizer o tipo de radar que tirou a foto e nunca o local exato, porque, por exemplo, uma avenida, por exemplo, pode ter 3 km e em trocamentos. A seguir é um sinal de 50 km por hora, caso este esteja homologado.
o que anula o limite de 50. Agora, tirar fotos sem notificar também é esta, neste artigo, na privacidade, etc, etc. Mas, eu, por exemplo, nunca tive uma multa de estacionamento, graças a Deus. E também quero dizer que, quanto à sua própria legalidade, só posso dizer que o aparelho não diz detector de radar e não fornece a localização do próprio radar, só fornece a localização de uma câmara oculta, ou está fixa ou móvel, com tripé, a filmar a via pública. Logo, é legal. Será que é legal? Pronto. É legal. Dizem que é legal. A própria Comissão Nacional de Proteção de Dados já se pronunciou sobre isso. Mais. Estas situações têm que ser denunciadas às autoridades, a quem de direito. Não pode haver receio. Não pode. Isto é participar logo deles, é ir ao Ministério Público. Eu já explico. O que me parece também e não está correto são os próprios agentes ou reguladores de trânsito serem os primeiros a cometer as infrações para apanharem infratores. E isto no Estado de Direito é, na minha opinião, inadmissível. Está tipificado na lei as circunstâncias em que alguém pode ter uma conduta contrária à própria lei. Ora, se matar é proibido, mas se for para a nossa segurança ou segurança de terceiros é quase uma obrigação. De igual modo, não são admissíveis em tribunal provas que foram obtidas de forma ilegal. Se isto vale para o direito penal, porque é que no caso das contraordenações assim não acontece? No caso das multas, parece-me incrível que os próprios agentes reguladores de trânsito parem em sítios proibidos para apanhar infratores e até coloquem radares fixos e móveis. E por outro lado, há aqui quem desconheça também pormenores da lei. Por exemplo, as escutas, a recolha fotográfica, está tudo na lei, no Código de Processo, e demais métodos de prova que na lei geral violam a privacidade das pessoas. Só são possíveis quando autorizadas por um juiz de instrução criminal, um juiz de direito, autorizada judicialmente e para tipos de crimes graves. Não estou a falar deste tipo o que é isto, meu Deus. Isto é uma fase administrativa. Utilizar estes métodos sem qualquer supervisão judicial para efeitos de apanhar infratores é e deve ser entendido como um abuso num Estado como o nosso. Ninguém questiona a existência dos radares e da recolha fotográfica das chapas das matrículas. Perfeitamente legais. Nem o trabalho de prevenção e fiscalização dos agentes ou reguladores de trânsito. O que se questiona é alguns métodos usados para o fazerem.
que violam eles próprios a lei. Para não falar do que alguns desses métodos punham em risco a própria integridade física dos agentes e dos condutores. É como eu volto a dizer, e depois vou explicar só um lamiré de como se deve fazer uma defesa. Peço desculpa. Eu estive aqui a fazer, tive a fazer um pedido de consulta, da consulta do processo, porque isto não é assim, isto é uma bandalheira. E quando for para a defesa, se formos para a defesa, vamos ver o que é que vai acontecer, porque eu tenho ouvido tanta coisa. Eu tenho ouvido tanta coisa, que isto não é normal, não é normal. Isto não... É como eu só volto a dizer na última vez. Vós, cidadãos, todos, se as autoridades policiais não respeitarem, se vocês sentirem isso e sentirem que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária está a fazer o mesmo, que é para encherem os cofres do Estado, porque isto é uma caça à multa e nada mais, então o que é que devem fazer? Que é o que eu irei fazer também. Os cidadãos e condutores autuados podem, em sua defesa também, invocar a nulidade dessas mesmas provas, essas provas dos radares, desses radares que eles escondem, que os coloquem lá, que eu já vi com estes 2 olhos a colocarem lá radares no meio por exemplo, no meio da autoestrada, no meio do circulador central. Eu já vi. Deixem-vos embora. Esse era móvel. Ou os fixos, ou os radares fixos. Não se importem da conversa deles. O que eles dizem é sempre a mesma conversa. Mas, ou estarem escondidos debaixo de um viaduto, ou seja lá o que for. Como eu já disse aqui no vídeo, este vídeo irá ficar disponível online. E eu irei aqui explicar uma minuta. Eu hei de explicar o que é que eu peço só do radar a eles. Só de um radar. Do radar, porque é o que... porque não basta para já é ilegal tirarem aquela foto, ou seja, a que carro for e a matrícula. E a velocidade, então, é consentânea, ou seja, leva a um universo de probabilidades. O que vocês têm que fazer, para além de se defenderem, é têm que denunciar esta situação, estas nulidades de prova, denunciá-las ao Ministério Público ou às próprias chefias dessas polícias. Para quê? Para que esses agentes infratores, que eles são os infratores, porque eu tenho aqui um auto, nem sequer sei o nome do autuante e da testemunha, que tem que estar uma testemunha com o autuante. E o auto nem sequer foi assinado.
e das próprias chefias destas polícias, para que esses agentes infratores sejam chamados à responsabilidade em virtude da prática de formas e procedimentos censuráveis e ilegais, mesmo de atuação policial. E agora vou passar a explicar como é que se pode atacar, por exemplo, como é que se pode... Eu tenho aqui uma defesa. Vou só ler isto. Isto é um exemplo. Isto é um exemplo. Eu pedi primeiro, porque eu sei como é que as coisas se processam, pedi primeiro a consulta do processo. E que eles são obrigados a fornecer-me o processo. Para eu poder ler, porque aquele auto que eles enviam para casa em via postal, aquilo não é nada, aquilo é vago, é impreciso. E depois sim, fazer-se a tal defesa. Eu vou explicar, se for necessário fazer a defesa. Se for necessário, depende. Eu tenho aqui, por exemplo, um artigo 6º, isto endereçado àquela maldita Autoridade Nacional situada em Barcarena, Oeiras, Barcarena. Sim, Parque Ciências e Tecnologia de Oeiras, pronto. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que são milhares e milhares e milhares, todos os dias a caírem lá chuvas de pedidos de consulta do processo, de defesas, etc. Eu tenho aqui um exemplo que eu criei, uma defesa, mas também é de fazer por exemplo, das ilegalidades dirigida ao Ministério Público, e outra, uma queixa propriamente dita às chefias policiais que fazem isto. Eu nem sei se foi PSP, se foi GNR, não sei de nada. Eu é que tenho que imaginar, eu é que tenho que puxar pela cabeça. Pronto, eu tenho aqui um exemplo. Coloca-se, isto vai tudo dentro, reflete-se no radar. Coloca-se assim, sem margem para dúvidas, em causa a credibilidade e a precisão da medição efetuada pelo aparelho legalmente aprovado para controlar a velocidade. Aparelho, cinemómetro, radar, marca, Genoptic, que agora é o que está aí. Modelo Travistar SR 390, aprovado pelo Instituto Português de Qualidade e cuja utilização foi autorizada pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Artigo 7º. Ora, sem existência de qualquer base científica concreta materializada numa perícia, é impossível apurar neste momento se a velocidade apresentada pelo arguido no momento da condução era: a linha A é efetivamente lida pelo aparelho aprovado pelo Instituto Português de Qualidade e cuja utilização foi autorizada pela ANSR. A linha B é efetivamente lida pelo aparelho deduzida da margem de erro máxima admissível. Ou, a linha C, outra qualquer velocidade, dado que o aparelho legalmente aprovado para o efeito será de forma cientificamente comprovada, falível, afastando-se a presunção legal da correção da sua leitura, deixando-nos num universo de probabilidades infindáveis. Artigo 8º. Este é que eu peço tudo. Motivos pela qual vai requerer que sejam enviados e juntos ao processo os seguintes elementos. A linha A, por exemplo, se for o caso, ou não, mas uma cópia do fotograma que sustenta a acusação de excesso de velocidade. B, cópia do documento
homologatório do aparelho cinemómetro radar fotográfico genoptico utilizado pelos agentes autuantes para monitorizar a velocidade do veículo do arguido, com nome do radar, do fabricante, do modelo e do número. A linha C, cópia do registro de manutenção, cópia do registro de manutenção e calibração do referido aparelho. A linha D, cópia do despacho da autorização de utilização pela ANSR e certificado homologatório pelo Instituto Português de Qualidade, com referência ao seu prazo de validade. Mais, a linha E, cópias dos registros dos testes efetuadas antes do início da operação, com informação da sua tipologia e metodologia. E por fim, a linha F, cópias dos certificados de formação do operador de radar, informando quem ministrou a formação e havendo cursos de reciclagem quando foram efetuados. Obrigado.